Olá, pessoal. Mais uma aula aí do nosso Instituto Aprovar de Ensinos, continuando aqui a aula de estatística, tá? Hoje vamos aprender média, mediana e moda, ok? Bom, aqui eu tenho uma tabela de dados, tá? Que quem assistiu o primeiro vídeo, são idades de 20 alunos de uma escola, tá? Alunos da quinta série de uma escola. Esses dados nós organizamos em hall. O que é hall? É ordem. Colocamos em ordem crescente. Hall pode ser ordem crescente ou ordem decrescente. Nesse caso aqui, nós colocamos ordem crescente, ok? Beleza, organizamos esses dados. Para que é importante organizar esses dados? Para melhor visualização destes. E aí conseguir responder as perguntas abaixo. Por exemplo, como que eu acho a moda? O que é moda? Moda é o número que mais se repete em uma sequência. É o que mais aparece. Por exemplo, no dia a dia, se eu perguntar, né, o que está na moda? Geralmente o que está na moda para se vestir é o que as pessoas estão mais usando. Em matemática, em estatística, isso não é muito diferente. Moda é o item que mais se repete, é mais visível, ok? Então, nesse caso aqui, se a gente observar, o número 10 aparece 2 vezes, mas o 11 aparece, 8 vezes, certo? O número 12 aparece 4 vezes, o 13 2 vezes, o 14 3 vezes, o 15 uma vez. Então, o número que mais aparece na sequência é o número 11. Então, ele representa a moda dessa sequência, ok? Média. Média, para eu saber a média de uma sequência, eu tenho que fazer o somatório. Para quem não conhece, esse aqui é o símbolo de somatório. Eu faço o somatório de todos os itens e então divido pela quantidade desses itens, que nesse nosso caso são os números de alunos, ok? Então, para calcular a média, eu faço o somatório de todos os itens. Então, eu somo 10 mais 10 mais 11 mais 11 mais 11 mais 11. Somo todos, tá? Que eu coloquei uma reticência, mas quer dizer que soma todos, ó, do 10 até o 15. Somei todos, deu quanto? 249. Dividido para 20, que é o total de itens dessa tabela, deu 12,45. Então, eu entendo que a média de idade desses alunos é 12,45, ou seja, um pouquinho mais que 12 anos, certo? Ou seja, se fosse pela lógica, aproximadamente aí 12 anos, ok? Mediana. O que é mediana? Mediana é o termo central de uma sequência. Então, eu divido essa sequência geralmente em duas partes, tá? E o termo que fica no meio dessa sequência é a mediana. No nosso caso, eu tenho 20 itens. Se eu dividir, eu vou ter 10 termos, 10 itens para um lado, 10 itens para o outro, e eu não tenho um número que sobra, porque a quantidade de itens que eu tenho é par. Eu não tenho um item que sobra no meio. Então, o que eu faço? Para eu calcular a mediana, que eu chamei de MD, eu faço o somatório do 10º item com o 11º item, certo? Se eu dividisse essa sequência no meio, eu teria 10 números para cá e 10 números para cá. Eu pego o 10º item e o 11º item. Por exemplo, aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O 10º item é 11. E o 11º item é o 12. Então, eu tenho que somar, ó, 11 mais 12, certo? Que vai dar 23, dividido para 2, 11,5. Essa é a minha mediana, tá? Então, aqui eu estou chamando moda de MO, média de ME e mediana de MD. Se você for pesquisar esse conteúdo, eles podem dar outras simbologias, tá? Daqui é a simbologia que eu estou usando, porque eu acredito que seja mais fácil de vocês fixarem. Essa questão de mediana vai ficar mais clara nos próximos exemplos. Então, pessoal, analisando aqui esses exemplos, vamos observar o seguinte, que nesse exemplo 1, eu tenho aqui uma sequência numérica, tá? Que já está em hall. Se eu perguntar qual é a moda dessa sequência, moda é o número que mais se repete. Qual é a moda dessa sequência? É o 12. Qual é a média? Eu somei tudo, que deu 56, dividi para 7, porque eu tenho 7 itens, 7 números, que deu 8. Então, a minha média é 8. Mediana. Mediana é o número que fica no centro dessa sequência. Bom, aqui eu tenho 7 itens, né? Se eu dividir aqui na metade, vai ficar, por exemplo, 3 itens para um lado, 3 itens para o outro. O número que sobra aqui no meio
é o 9. Ele é a mediana, ok? Quando eu não tenho esse item aqui, que eu tenho que fazer o somatório dos extremos e dividir para 2. A gente já vai ver isso. Então, vamos lá. Moda é o número que mais se repete, é o 12. Média, somo tudo e divido pela quantidade. Mediana é o número que fica no meio da sequência. Nesse caso aqui é o 9, ok? No exemplo 2 aqui, eu tenho uma sequência, ó, 2, 2, 2, 3, 3, 3. Qual que é a moda? A moda aqui é o 2 e o 3. Por quê? Porque eles se repetem na mesma proporção. Eu tenho o número 2 3 vezes e tenho o número 3 também 3 vezes. Então, a moda é o 3. Então, a moda nessa sequência aí é o 2 e o 3, ok? E a média? Somando tudo, eu vou ter 15, divido para 6, que é a quantidade de itens, deu 2,5, 2,5. Mediana, se eu for dividir aqui, olha, no meio, não tem número aqui no meio. Ficam 3 para um lado, 3 para o outro. Eu não tenho aqui um número central que sobra, porque a quantidade de itens aqui é par. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar esses extremos, somar e dividir para 2. Então, 5 dividido para 2, 2,5, ok? Aqui no exemplo 3, nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Moda, eu não tenho nenhum número que se repete, então eu não tenho moda, ok? Média, somo tudo, que deu 28, divido para 7, que deu 4. Essa é a média. Mediana é o termo central. Se eu dividir aqui, ó, 3 para um lado, 3 para o outro, o que sobra no meio aqui é o 4, né? É a mediana, ok? Bom, essa atividade aqui é para vocês treinarem, tá? Encontrar a moda, média e mediana dessa sequência aqui. Então, pessoal, para quem já fez o treino ali, né, que estava no final da folhinha, a gente tem que aprender a diferenciar média aritmética e média aritmética ponderada, tá? O que a gente viu até agora foi a média aritmética, que foi o quê? O somatório dividido pela quantidade, ok? Agora, média aritmética ponderada, né, que eu coloquei aqui como MP, ela tem uma diferenciação e é muito usada quando eu tenho uma quantidade de itens muito grande e esses números se repetem. Mas vamos lá para vocês entenderem. Vamos ainda pensar sobre os 20 alunos daquela escola, tá? O mesmo exemplo que a gente tem usado aí para facilitar. Pensando nisso, média comum. O que eu expliquei? Soma tudo, divide pela quantidade. 249 para 20, 12,45. Essa é a média aritmética, ok? Média aritmética ponderada, que é o que eu quero explicar aqui. Por exemplo, seguindo lá na sequência, eu tinha dois números que... duas vezes o número 10. Eu tinha 8 vezes o número 11. E o número 12 aparecia 4 vezes. O número 13 aparecia 2 vezes, o número 14 aparecia 3 vezes e o número 15 aparecia uma vez só. Então, eu pego o quê? Eu pego a quantidade de vezes que o número aparece, que é o que está circulado aqui de laranja, vezes o próprio número. Então, olha, o número 10 aparece 2 vezes. 2 vezes 10, 8 vezes 11, certo? Então, ó, 2 vezes 10, 20. 8 vezes 11, 88. 4 vezes 12, 48. 2 vezes 13, 26. 3 vezes 14, 52. 1 vezes 15 vai dar 15. Somei tudo, que deu o mesmo número, 249. Divido pela quantidade, que é 20. 12,45. O que eu preciso entender? Média aritmética ou média aritmética ponderada tem que obrigatoriamente dar o mesmo valor. O que muda é apenas o método de resolução. Então, pessoal, finalizando aí esse vídeo, ó, o número 10 apareceu 2 vezes, por isso que eu coloco 2 vezes 10. O número 11 apareceu 8 vezes, por isso que eu coloco 8 vezes 11. O número 12 apareceu 4 vezes, 4 vezes 12. O número 13, 2 vezes, 2 vezes 13. 14, 3 vezes, 3 vezes 14. E o 15 uma vez só. Então, média aritmética ponderada é quando eu pego cada item e multiplico pela quantidade de vezes que ele aparece. Faço o somatório e divido pela quantidade, ok? Próximo vídeo aí, estaremos fazendo análise de gráficos estatísticos.